Laroyeixo! Salve, salve, galera! Tudo bem? Sentiram minha falta? Quinta-feira passada não teve, mas o Resenha de Preto tá firme, forte, e nós estamos aqui hoje recebendo essa figura fantástica, né? Não vou rasgar muita seda para ele, porque ele é grandão, mas ele se derrete fácil, né? Então, vamos apresentar muito pouco ele, porque ele dispensa apresentações, né? Lenilson Silva é um cara emblemático para a cidade, um blumenauense. Ih, caiu nossa bandeira, depois tu coloca. Caiu. Tá. Emblemático para a nossa cidade, né? Então, eu quero saber primeiro o seguinte: quem é Lenilson Silva? Quero inicialmente desejar boa noite a todos, especialmente a você, Marco, que é um irmão. A gente milita há alguns anos juntos. Quero agradecer a lembrança, o convite, né? A gente conseguir conciliar aí um tempo para debater esse, que é um assunto importantíssimo, tanto na minha história quanto na tua. Cumprimentar o Informe Blumenau, quero aproveitar aqui o espaço, Marco, para agradecer ao Alexandre pelo carinho, o próprio Fernando, que é um grande amigo também, pela sempre a delicadeza, o carinho que me trataram, principalmente agora no episódio em que eu anunciei que não serei candidato. Então, eu quero prestar o informe que sempre, antes, durante, depois de eu ser ou não candidato, esteve nos movimentos dos quais eu milito, que eu participo. Então, é sempre bom a gente destacar os meios de comunicação alternativos que também dão espaço para a diversidade, para a pluralidade, e da mesma forma eu vejo que ele faz o mesmo contigo, né, com grupos aqui da sociedade, que é muito importante para Blumenau. Mas vamos lá, quem é o Lenilson? Eu sou alguém de Blumenau, nasci aqui, blumenauense, nasci no bairro Salto do Norte, sou filho da dona Ana, do seu Sebastião. Desde a minha infância, Marcos, desde a minha juventude, digamos assim, eu sempre estive ligado aos movimentos sociais. Primeiro no movimento estudantil, né? Eu tive a honra de presidir tanto na escola fundamental quanto no ensino médio o Grêmio Estudantil, ajudei a criar, inclusive, os dois grêmios. Depois eu transitei para o movimento social, e daí eu transitei muito para o movimento em defesa da passagem justa, né, do passe livre. Foi um dos primeiros movimentos, porque eu estava transitando do movimento estudantil. Posteriormente, eu militei no movimento negro, ajudei a fundar, construímos muitas possibilidades aqui para a cidade, e também ajudei a fundar e criar, e eu também sou membro dos dois grupos, o coletivo LGBT Liberdade, faço parte também do NEAB, tem outros grupos, sou ex-conselheiro nacional de direitos humanos e defesa da população LGBT, mas eu sou alguém que sonha, Marco, que tem esperança, que deixa a alma aquecida, deixa o coração pulsante. Eu não costumo dizer que eu sou historiador, algumas pessoas já me nomeiam assim, mas eu não concluí o curso, então eu me coloco como acadêmico de história. E é alguém que apresenta a indignação, materializa a indignação como instrumento de luta. Acho que essa talvez tenha sido a minha grande marca. Eu sou filho de trabalhadores de origem pobre da cidade, em que consegui, através dos movimentos sociais, Marcos, e através das causas, das lutas, porque para mim elas precedem a qualquer organização, a qualquer movimento, são as causas mesmo. E a partir dessas causas eu consegui também me tornar uma liderança, ou pelo menos uma referência em Santa Catarina, em Blumenau, e também consigo articular coisas nacionalmente também. Então, esse é o Lenilson, alguém que quer transformar o mundo através dos movimentos. Não é à toa que ele tem esse tamanho todo, tá, gente? O cara assim, ó, ele se destaca assim, às vezes parece até bullying, né? Marco. Aqui na posição eu tô menor que você. É que o meu sofá é lá embaixo. Mas assim, o que me chama a atenção no Lenilson é que ele, por ter esse tamanho todo, porque ele é um homenzarrão, ele é muito grande assim, em termos de estrutura,
mas a doçura que ele passa para as pessoas, a forma como ele cativa as pessoas, até quem não gosta das posições políticas, até quem quer, às vezes, arrancar a cabeça dele, colocar ele em praça pública, não consegue fazer por medo, porque o cara é grande, mas também porque gosta, né? Por respeito, às vezes, de ver que não tem como ficar bravo com algumas posições que ele coloca. Então é muito legal isso. Eu gosto de falar sobre isso quando penso, tu conhece o Lenilson? Sim, conheço. E não tem como não conhecer o Lenilson. O Lenilson, ele é Blumenau. Ele é Blumenau. Blumenau, ela é grande, ela agrega muita gente, tem as suas contradições, porque a gente tem as nossas contradições, né? E é fazendo essa brincadeira contigo, esse bullying, né, contigo aqui, que eu começo essa nossa conversa aqui, trazendo já, falando boa noite aqui para o meu parceiro, né, que sempre está ligadaço, Volney, gremista quase chato. Esse é um gremista que eu consigo aturar. O Volney, eu gosto dele, né? Um beijo, Volney. A Annelise, beijo, João. A Annelise está assistindo. E aí, de quebra, o João também está lá assistindo. Beijo, o pai está aqui. Um abraço, né? O Christian coloca aqui, parabéns, pautas de gênero, sexualidade, raça, são eixos para a consolidação de uma democracia, diversidade, liberdade, são fundamentais para o nosso futuro comum. Alexandre Gonçalves, outro gremista, pelo amor de Deus, vocês não vêm me cornetar, tá? Vocês não comecem, só fiquem assistindo. Eu gosto de vocês, mas não me cornetem. O Alexandre Gonçalves está ali. O Josué de Souza, que escreveu um artigo impecável, que nós vamos falar daqui a pouco. Só gente querida! O Jean, boa noite. O Jean Seredi. O Jean, ele estava na live que eu fiz com a Daiane, que era a repórter do 247, que foi muito interessante ele ter participado. Foi bacana até, foi divertido. E ele pediu para você desbloquear ele. Tá. Ele pediu para você desbloquear. Alguns haters, gente, eu já aviso que hater, assim, tô com um pouquinho menos de paciência, eu já tive mais. Hoje em dia eu já prefiro, então, hater. Mas tá, vou desbloquear. O Jean dá uma pesquisada, ele é um hater, não sei se ele chega a ser tão hater, mas quando ele quer, ele é chato. Quando ele quer, ele é chato. Vou desbloquear teu pedido e a pedido dele. Luísa, um beijo, querida. Edmo, Fernando, nosso bruxo. Uliane, Uli, minha comadre, um beijo, querida. Alessandro Novaes, boa noite a todos. Já vou avisando, hein? Quer ajudar a Resenha de Preto? Quer nos ajudar? Quer dar uma moral? Compartilha. Não é só curtir, mensagenzinha, aquece o coração, como o Lenilson fala, mas compartilha, dá uma ajuda para os negão aqui, que nós agradece. O Informe Blumenau completando 5 anos aí na estrada, também ajuda a plataforma a chegar a mais pessoas. Então, dá uma moral para a gente aí e compartilha para essa mensagem chegar a outras pessoas. Daiane, Cristina, boa noite. E aí eu já aproveito que eu falei do Josué e já pergunto, né, Lenilson, nos pegaram muito no pé essa semana, começou as eleições municipais, né, eu não saí candidato, você, para surpresa geral, né, para mim nem tanto, e aí nós vamos discutir isso, renunciou à candidatura de vereança. O Josué coloca o seguinte, que principalmente, vamos tratar de Blumenau, vamos tratar aqui do nosso cantinho aqui. Blumenau não está pronta, ou os partidos políticos de Blumenau não estão prontos para realmente ter a nossa pauta, seja ela negra, seja ela LGBT, seja ela voltada para os direitos humanos, e aí sim, nos tratando como minorias, porque nós somos minoria, né, em Blumenau, os partidos políticos não estão preparados ou querem só como eu coloquei para o pessoal, só querem ficar na afroconveniência, nós somos convenientes para eles. Me diz aí como você coloca isso.
Marco, eu quero aproveitar também te agradecer, porque tu foi uma das mensagens mais carinhosas que eu recebi. Agradecer as centenas de mensagens de pessoas que me apoiaram, que não me apoiaram, alguns até adversários políticos, pessoas que são referências nacionais que me procuraram, que mandaram mensagem. Eu quero agradecer imensamente, porque isso talvez demonstra que a nossa caminhada, Marcos, ela sempre foi uma caminhada com indignação e com ternura. Quando tu falas que eu tenho... eu aprendi assim, eu já fui mais radical no movimento estudantil, eu não era tão pedagógico no diálogo. Eu acho que a gente vai fazendo com que a nossa prática ela seja uma prática e uma comunicação menos violenta, né? Então, praticar aquilo que muitas vezes a gente quer combater no outro, ou num discurso, ou até mesmo no adversário nas suas posições. Eu realmente, Marco, acho que os partidos políticos precisam, mais do que nunca, se você olhar da direita para a esquerda, passando pelo centro, são poucas candidaturas de fato que tratam, primeiro, candidaturas negras, muito poucas, né? E aí eu quero chamar atenção para todos os partidos, de esquerda, de direita, mas que não valorizam esse tema como um tema central. Num país em que a gente tem 50% de negros, mesmo que aqui no Sul a porcentagem de população negra seja menor do que o índice nacional, mas mesmo assim ela é relevante, a gente já está na casa dos 15% em Santa Catarina, em Blumenau mais ou menos isso também, de 12% a 15%, a gente não sente essa mesma representação nos espaços de poder e decisão dos partidos políticos. E a gente não sente também, Marco, que as nossas pautas se envolvam, de fato, nos partidos políticos, né? É preciso que a gente... eu faço parte de uma agremiação de esquerda, que eu tento incidir, né, transformá-la, cada dia mais colocar isso em pauta, mas eu acho que essa é uma agenda contínua, né, Marco? E é uma agenda que a gente precisa muito perceber o quão, tu sempre usa isso, o quão a gente não pode ser o cara que só puxa o piano, o quão a gente também quer tocar música e quer falar da gente, né? Então, a minha não candidatura, ela está um pouco vinculada com esse momento político, ela está vinculada também para chamar a atenção dos partidos, ou do meu partido, ou de todas as forças políticas, que a nossa pauta não vai ser uma pauta que a gente vai mais aturar, que seja usada para eleger alguém que não representa as nossas demandas. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha decisão, né? A minha decisão ela está muito vinculada nisso, e mais do que isso, que a gente de fato precisa, Marco, encontrar talvez outros espaços que não sejam só os espaços de poder e decisão, ou seja, o legislativo. Eu acho que a gente também é uma chamada de atenção que a gente precisa estar em outros espaços. A política é uma forma de transformar o mundo, mas a gente pode agregar a essa forma outras formas, né? Então, também pelo menos para mim, essa agenda, ela tem que ser uma agenda com o pé dentro da institucionalidade, então, dos governos, cobrando, exigindo políticas públicas. Eu não estou dizendo que isso está dissociado da luta política, ela faz parte, mas também um pé, e talvez o pé mais forte, nos movimentos sociais, né? Eu aposto que é a partir dos movimentos sociais, com a pressão, com a organização, com os espaços, que a gente vai conseguir realmente ocupar prioridade nas pautas. E eu penso, Marco, que a gente tem uma tarefa gigantesca, seja qual seja a nossa agremiação, os espaços em que nós, negros, LGBT, mulheres, estejamos inseridos, que é fazer com que nos respeite enquanto liderança, enquanto alguém que tem história, alguém que já construiu possibilidades. Eu acho que a gente não pode mais, Marco, e talvez a minha maturidade de idade me faz perceber isso muito mais hoje de forma mais aflorada, ser usado como uma estratégia política, ou mesmo no processo de religião, ou mesmo na sociedade, ou mesmo no ambiente de trabalho. As nossas pautas são pautas que chegaram antes de mim, antes de ti. A gente tem as religiões de matriz africanas, então a gente respeita muito a ancestralidade. Então, a partir dessa visão é que a gente não pode, de fato, deixar com que as nossas pautas, as nossas lutas, as nossas bandeiras, elas estejam como algo menor na luta política. Ela, para mim, é essencial. Os meus 30 dias, quando eu tive como vereador, eu coloquei a população negra, as pessoas LGBTs como prioridade do meu mandato, até porque elas não falavam. Não é admissível. Se você for olhar hoje, a gente não tem, em todas as chapas, Marco, isso me entristece muito enquanto ativista
da causa negra, enquanto ativista LGBT, nenhuma pessoa assumidamente LGBT e nenhuma pessoa negra. Ou seja, nós temos 12 chapas constituídas, por mais que a gente tenha uma candidatura de uma pessoa indígena como vice, a gente não vê a representação negra da cidade no espaço mais substancial do ponto de vista da decisão, que é o cargo de prefeito da cidade, com pessoas que representam parte dessa cidade, né? Porque nós, negros e negras, somos parte da cidade. Né? Se a gente for observar as chapas, as candidaturas de vereador, Marco, a gente fica ainda mais desesperado, porque daí também não temos essa representação nas chapas de vereador. E é porque os negros não querem participar da política? Não. Muitos não conseguem nem ascender nos seus partidos, não conseguem nem estar nos espaços de direção dos partidos. Outros, e a gente precisa entender que, como no Brasil, nós somos aquela massa trabalhadora, ou seja, nós estamos nos piores cargos, nós estamos nos empregos com mais baixa remuneração, menos prestígio. Então, todo esse conjunto de coisas, além do que o desinteresse dos partidos políticos de discutir as nossas pautas, somado a isso, eu acho que é essa expressão, infelizmente, não tão boa para a nossa cidade, que é a ausência de candidaturas negras com grande potencial de eleição. Eu falo demais, gente. Por favor, vai me cortando, hein, Marco? Porque senão eu engato primeiro e vou. Resenha é isso aqui, filho. Resenha é falar e aí, se eu tiver que cortar, eu corto. Relaxa. O Fábio Davi, ele já chega fazendo duas perguntas numa só. Quando Blumenau terá um movimento negro forte de verdade? E qual das candidaturas negras para vereador tem grande chance de chegar no Legislativo Municipal? Abraço, já te respondo, viu, neguinho? O que é teu tá guardado. O Christian te coloca aqui que há opções, né, outras siglas para você poder também se colocar à disposição em 2024, se for o caso, né? Tavares, meu querido, Colofé, meu querido, Colofé, meu velho, eu li um troço aqui, aí o Jean começa a me encher o saco. Não é vitimismo, não, Jean. E vou além. Fábio e Jean, que aí dá para responder os dois na mesma resposta. Eu digo o seguinte: nós realmente precisamos entender, e isso é fato, nós precisamos entender que ou nós assumimos que existe, e quando digo nós como sociedade, porque negro sabe que o racismo existe. Né? O negro, ele enxerga o racismo todo santo dia, e aquele que prefere não enxergar, ele sente esse racismo. Então, assim, por mais que... E sempre o discurso do vitimismo sempre parte do branco para o negro, né? Mas a gente também ouve de negros repetindo esse discurso, e aí, às vezes, é um discurso daquele cara que sofre tanto que repete o discurso do opressor, né? Então, é muito complicado isso. Então, assim, Fábio, eu estou aqui hoje, eu represento a OAB nacional, eu estou no Conselho Federal da OAB, representando o Conselho, representando dentro da Comissão da Igualdade Racial e dentro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, fruto do movimento negro blumenauense. Tá? Eu fui chamado a essa pauta, eu ascendi a essa pauta negra em Blumenau. Eu descobri a minha religiosidade dentro do candomblé e comecei a praticar o candomblé e ser da religião de Umbanda aqui em Blumenau, fruto do movimento negro blumenauense. Então, Fábio, nós temos problemas a serem enfrentados no movimento negro, sim. Nós temos, eu e o Lenilson somos de agremiações diferentes, e, no entanto, nós não nos conversamos com relação a candidaturas, e, por incrível que pareça, os dois não saem candidatos, né? E aí você deve ter ouvido isso pelo menos uma centena de vezes. Dessa vez você estaria eleito, né? Você está deixando o bonde passar, porque essa era a sua vez. Ou tu não ouviu isso? Muito, muito, muito. Então, assim, Marco, diga.
Eu queria, nessa tua leitura, e até mandando um grande beijo para o Christian e para o Fábio Davi, para toda a família Davi, que eu tenho um grande apreço e carinho. A gente tem eles como referência aqui em Blumenau, porque são uma resistência negra de anos, tem uma tradição, né, a família Davi, ali da rua da Fortaleza, do bairro Fortaleza. Então, um grande abraço para todo mundo. Primeiro, dialogando um pouquinho com o Fábio. Nunca foi fácil a gente construir um movimento negro em Blumenau. Nós começamos, Marco, com 2, 3 pessoas. Era eu, o Mário, a minha irmã e mais um, sabe? O Mário que nem está mais aqui. Depois veio o Ademar, depois foi se aglutinando, construindo. Primeiro que essa pauta não é uma pauta prioritária para a cidade. Então, é uma pauta que nunca vai ganhar espaços, né? A gente resistiu muitos anos. O Cisne Negro é de 2003, ele vai fazer quase 20 anos aqui de resistência em Blumenau. A gente resistiu em vários momentos, a gente resistiu nas enchentes para que dessem garantias e cidadania para a população negra nos abrigos, que ficaram um grande período nos abrigos, e daí descobriram que tinham negros, né, Marco? É bom a gente dizer, na enchente de 2008 e 2012, né, enxurrada, enchente, deslizamento, a gente percebeu que aonde estavam os piores lugares de acesso, com mais risco à vida, inclusive, era onde morava a população negra. E eles eram maioria daí. Quem ia nos abrigos até se assustava. Falava, gente, mas esses são os negros de Blumenau. Então, eu tive muito nos abrigos. Então, só dizer que o movimento negro é algo cíclico, que precisa muito da potência da população negra, porque o movimento negro não é o Lenilson. Né? Eu faço parte, eu construo. Né? O NEAB não pode ser o Carlos, não pode ser o Marco, não pode ser um outro professor. Ele tem que ser algo que seja coletivo e ele vai ter uma dinâmica tão de movimento que as pessoas que estavam no início não estarão mais, outras vão seguir, outras novas vão entrar. Eu acho que o movimento negro aqui, eu aposto muito nisso, construiu muitas possibilidades. E aí a gente tem que pensar, como que a gente vai ser forte? A gente vai ser forte quando a gente, de fato, conseguir construir uma pauta comum, tá? Deixando as nossas diferenças, eventualmente, de lado, e mais do que isso, quando a gente, de fato, vir para a luta de forma mais organizada. Essa é uma questão que eu tenho sempre chamado a atenção e provocando a população negra de Blumenau, que é o sentimento de pertencimento a um coletivo. Se não é o Cisne Negro, pode ser o NEAB, se não é o NEAB, é o coletivo Antonieta de Barros, mas que a gente consiga construir pautas comuns, sabe? Hoje, Fábio, parece que o movimento está fraco, mas a gente era, em 2003, só o Cisne Negro. Hoje, pelo menos, contando a OAB que o Marco nos representa, a Antonieta de Barros, que é um coletivo de mulheres negras, o Cisne Negro, o NEAB, a gente já tem 4 espaços que estão fazendo debate e discussão em Blumenau. Sem contar Gaspar, né, o movimento Raízes do Vale, sem contar o NEAB do IFSC, do Instituto Federal, que também é em Gaspar. Então, assim, é muito louco, porque é isso, as pessoas... Eu tô lendo aqui, né? E o Fábio falou aqui de candidaturas negras que podem chegar ao Legislativo. Ô, Fábio, não vai chegar nenhuma. Nenhuma candidatura negra vai chegar representando, de fato, pautas negras no Legislativo. Não vai. Não vai. Não vai justamente por conta do que tanto o Lenilson ter desistido, ter abdicado da sua eleição, eu não ter saído candidato, e os partidos políticos não enxergarem as pautas negras com discursos também de negros em Blumenau, jogando contra o patrimônio. Então, por exemplo, né, o Cláudio, que provavelmente seja, eu acho que ele eu posso estar, me corrija aqui se eu estiver errado, Cláudio, se tu é candidato ou não, mas ele coloca que as candidaturas não são pela cor, mas sim pela vontade de cada um. Tanto não é pela vontade de cada um, Cláudio, que a estrutura partidária não permitiu que o Marco Antônio saísse candidato e o Lenilson não tivesse êxito na sua candidatura. Então, não se trata de uma questão pessoal. E aí, se você tratar candidaturas como formas pessoais, ok, todo mundo pode ser candidato. Hoje eu vi no Informe Blumenau um candidato dizendo, eu vou roubar.
mas eu vou dar a minha parte a você, a minha parte do meu roubo eu vou dar para você. Até um cara desse pode ser candidato. Ok, beleza, tá na regra do jogo. Agora, se eu te colocar, né, para você que está me assistindo aqui, e eu vou sempre fazer essa analogia aqui, Lenilson, e você como historiador vai poder me puxar a orelha se eu estiver errado. Mas Blumenau, por exemplo, ela foi fundada em 1850, é isso? Isso. 1850. Isso mesmo. Blumenau foi fundada em 1850. Em 1850... Completou agora, né, no dia 2 de setembro, 170 anos. E 170 anos. Em 1850, no Brasil, foi aplicada a Lei das Terras. Isso mesmo. Lei das Terras, 1850. E o que dizia essa Lei das Terras? Negros não podem ser proprietários de terras. Ao mesmo tempo que havia uma imigração de colonizações europeias vindas para o Brasil e sendo proprietárias de terras, recebendo cotas de terras para começar a construir a sua vida no Brasil e aqui em Blumenau, por exemplo. Então, se você olhar para a história estrutural do nosso país, no mesmo ano que Blumenau estava nascendo como cidade, no mesmo ano se aprovava uma lei que negros não podiam ser donos de terra. Como é que você constrói uma história negra numa cidade partindo da desigualdade? Isso não sou eu que estou falando, Jean. Isso não sou eu que estou falando, Cláudio. Isso não sou eu que estou falando, José. Isso é a história, é a lei. Entende? Não é mimimi. Está ali, é a lei. Então, como é que a gente como é que a gente desconstrói essa discussão, Lenilson? Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer algumas coisas, Marco. Eu acho que tu traz um dado importante. Enquanto a gente não se reconhecer como um país racista, a gente não vai conseguir avançar nessa agenda. Então, primeiro a gente dizer isso. E como tu disse, não somos nós só que falamos, e nem só a história, são os indicadores, né? Os indicadores de pobreza colocam a população negra a população mais pobre entre os pobres, os que menos têm acesso à universidade, a maioria dos analfabetos, a maioria hoje dos desempregados, né? Quem passa fome no Brasil, 70% é negra. Ou seja, a gente poderia aqui decorrer hoje sobre quase todos os indicadores, a não ser aqueles espaços de poder e decisão, mas a maioria a gente está em condições desfavoráveis. E isso é o acúmulo histórico, né? Isso é resultado de um país racista, de um país que de fato, não rompeu com o processo escravocrata de forma a empoderar essa população, garantir as mínimas condições de vida, e que hoje esses indicadores nos colocam nas piores condições. Então, esse é um ponto. E se a sociedade é racista, Marco, os partidos políticos estão na sociedade, são parte da sociedade, ou seja, eles reproduzem também o racismo, né? Então, a minha candidatura, pela minha expressão, por ser uma bicha preta aqui de Blumenau, ela provoca sobre alguns corpos, sobre alguns pensamentos, em todos os partidos, um incômodo. Porque imagina um negro, pobre, filho de trabalhador, assumiu na Câmara de Vereadores com pessoas, se a gente for lá ver os sobrenomes, aqueles que sucederam seus pais, e aí eu não estou nem... Não é que nem uma crítica, desde 1850, né? Como uma constatação, não é nem uma crítica aos 15 colegas que eu tive o prazer de estar lá, mas é uma constatação, né? Lá tem gente... a minha campanha eu gastei 6 mil, teve gente, se você for ver, gastou muito mais do que eu. Então, é essa estrutura que a gente precisa falar, da estrutura racista, né? Que é uma estrutura, e aí a gente fala que é o racismo institucional, ele está em todos os espaços, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao admitir o racismo, a gente tem que falar de algo que tu também tem sempre tocado nos nossos debates, quando a gente se encontra, que é do privilégio branco, né? Que é da branquitude,
que eu acho que foi um exercício feito agora no movimento negro mais atual, mais contemporâneo, que é inverter os lugares. Quer dizer, olha, vocês têm esses privilégios. Então, enquanto a gente não alcançar isso, há uma desigualdade, e essa desigualdade ela tem que ser colocada como um ponto de partida de reparação histórica. Então, pensar ou reduzir, né, a nossa pauta como mimimi é, primeiro, desqualificar o debate. Segundo, é não respeitar os indicadores. Não é nem desrespeitar eu ou você, Marco. É desrespeitar os indicadores, é desrespeitar a verdade. Né? E outro é um ponto em que você talvez não consegue fazer um exercício de descobrir os seus privilégios. Né? E aí não é os privilégios, mas eu também sou pobre. Mas, bom, você é pobre, mas você é branco, você é homem. E aí tem uma cadeia de privilégio, né? E a gente precisa começar a falar sobre isso. Porque quando a gente fala de desigualdade, a gente sempre parte do ponto de partida daquele que já está numa condição desigual. E a gente nunca fala daquele que tem muito privilégio. Então, quando a gente começa a colocar, refletir a respeito dessas questões, Marco, eu acho que a gente aproxima o discurso. Né? Eu sei que muita gente que já foi contra as cotas hoje é a favor, porque percebe nela um avanço. Né? Nós lutamos aqui pelas cotas, a implementação na UFSC, e o que diziam, Marco, era que nós iríamos rebaixar a escola pública. Isso significava o quê? Significava dizer que ao conceder, né, para alunos de escola pública e o percentual de negros, perceba que não é 50% de alunos negros nas universidades públicas, é 50% de alunos de escola pública e o percentual de negros, que é em torno de 15%, para vagas de pessoas afrodescendentes. Então, eles já falaram que a gente ia rebaixar a educação. E os indicadores todos dizem que os alunos cotistas têm notas superiores aos não cotistas. Né? Eles falavam que a gente não ia conseguir concluir. E há um índice de quase 97% de alunos que entraram como cotistas conseguiram se formar. Ou seja, a gente desafiou a qualquer regra e a gente mostra que quando há oportunidade, Marco, eu digo isso a partir da minha biografia. Eu fui um aluno da Promenor, porque meus pais eram trabalhadores, então eu tinha que, no outro período, como a gente era todos quase crianças e adolescentes, no outro período, no contraturno escolar, a gente tinha atividades na Promenor. E a Promenor, eu costumo dizer que foi uma escolha de governo, ter aquele espaço, ela me salvou e salvou meus irmãos, do ponto de vista daqueles outros que não tinham como a Promenor como saída. Porque lá a gente estava seguro, com alimentação, com garantias de proteção, e a gente tinha muita possibilidade de lá também exercer as suas criatividades. Então, essa oportunidade, Marco, por mais singela que ela pareça, ela mudou as nossas vidas, porque ali a gente conseguia fazer o reforço escolar, ali a gente tinha alimentação, porque se a gente falar da década de 90, a gente sabe como é que eram os pobres de lá, né? A gente, inclusive, tinha dificuldade para a garantia da segurança alimentar. Então, perceba que esse conjunto de oportunidades possibilitou que surgisse um Lenilson aqui em Blumenau. Se eu não tivesse tido essas oportunidades, talvez eu não estaria aqui nessa condição de liderança negra, como um ativista, entendeu? Então, é preciso que as pessoas percebam que ninguém deixa de participar de espaços porque não quer. Elas não participam porque elas, primeiro, acham que aquele espaço não é delas, elas não se sentem pertencentes. Segundo, não há um movimento para que as pessoas negras, pobres, LGBTs se engajem nesses movimentos. E terceiro, é preciso que a gente tenha mais políticas públicas para que a gente fortaleça essas populações historicamente oprimidas. Então, eu penso que é um pouco disso para a gente refletir a partir desse conceito de mimimi, que é um rebaixamento de reflexão que a gente também precisa falar sobre ele. Eu não costumo gostar da palavra mimimi, a palavra pão com mortandela, gado. Eu não reduzo o debate político a esses chavões. O Décio Sleb, me desculpa se eu estiver falando errado, mas o Décio, ele coloca que o racismo não vem apenas por uma questão de cor, da cor negra, só para ficar registrado. Não, Décio, não. Durante a pandemia, por exemplo, a gente registrou vários casos de xenofobia e racismo com relação à população chinesa. Né? Então, é importante isso que tu levanta, que o racismo propriamente dito, ele não se aplica só à população negra. No entanto,
socialmente falando, e aí há crimes que são socialmente aceitos, eles são automatizados ao negro, né? Então, quando você coloca a questão de racismo, automaticamente eles fazem essa ligação direta, e isso é racismo, inclusive, né? Porque se você automaticamente pega algo que é genérico e aplica só a uma parcela da população, também é racista, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista lógico, você está cheio de razão, Décio, quando diz que racismo não é só pela questão da cor negra. E aí ele coloca uma coisa que eu, pessoalmente, e provavelmente o Lenilson deve ser contra, mas eu penso o seguinte, que eu concordo com as candidaturas avulsas. Só que eu tenho algumas ressalvas, tá, Décio? Eu teria algumas ressalvas, e isso só seria possível através de uma reforma política que não vai acontecer, tá? Nós temos uma estrutura partidária hoje majoritariamente branca, majoritariamente com pessoas que estarão no comando e se perpetuando no comando desses partidos políticos, e são os mesmos partidos políticos que são responsáveis por uma candidatura, por uma reforma política que traria a candidatura avulsa. Eu fui criado dentro de partido político, a minha militância partidária fez ser quem eu sou, e eu não tenho nenhuma vergonha disso. Porém, contudo, entretanto, olhando para as estruturas partidárias hoje, precisaria sim de uma reforma política urgente, né? Precisaria sim de uma reforma política urgente, que não vai acontecer, e eu enxergo as candidaturas avulsas com bons olhos, mas a gente precisaria saber como elas se dariam, porque também o poder econômico é muito forte, né, nesse sentido. Então, é algo que a gente daria outra live com outras pessoas tratando desse assunto. O que tu acha, Lenilson? Eu concordo muito assim com isso que tu provoca, né? Essa reflexão. A minha escola política é uma escola muito coletiva, então eu acredito muito nos espaços coletivos, né? Tanto que eu ajudei a criar 2 espaços aqui, o Cisne Negro e o Liberdade. Se eu não acreditasse, eu seria militante de mim mesmo, né? Da minha própria causa. Mas eu tenho apostado que é nos espaços coletivos que a gente tem que incidir. Eu acho, Marco, que a gente tem que aumentar um pouco o tom agora, dentro dos partidos. Eu acho que a gente tem que aumentar o tom. A população negra, não adianta trocar o filtro, dizendo que vidas negras importam, não adianta depois, 20 dias, 15 dias, 30 dias antes da eleição, dizer, nossa, a gente tem que ter você é importante. Essas questões todas, Marco, elas têm que ser construídas. É preciso que os partidos pensem nas candidaturas negras como pensamos um pouco ainda muito longe do ideal nas candidaturas femininas, né? Porque foi a partir das candidaturas, inclusive de cotas para as mulheres no partido de candidaturas, que a gente acendeu mulheres nos espaços de poder e decisão. Então eu tenho um pouquinho eu diria que eu precisava estudar mais sobre as candidaturas avulsas. Hoje, como tu dizes, eu tenho um pouco de insegurança de opinar sobre isso, porque eu sou construído nos espaços coletivos, né? Agora, há também que a gente pensar, gente, que há uma, digamos assim, uma demonização da política que atinge os partidos políticos também. E aí a gente precisa perceber que é preciso que a gente também não saia, não acredite nisso como uma saída boa para a democracia. Porque se existe um espaço onde não tem partido político, são nos governos autoritários, são nas ditaduras. Nas ditaduras não existe partido político. Nas democracias haverá, e a gente tem que defender que eles existam, como espaços de debater ideias, de construir programas, de debater a cidade, debater o Estado, debater o Brasil, né, com as suas posições ideológicas, com as suas posições de vida, com as suas posições de costumes, eventualmente, de economia. Então, pensar nos partidos políticos como um espaço democrático de que há um processo de organização, e também a gente desconstruir essa ideia de demonização dos partidos e da política, é um exercício que a gente também vai ter que praticar para que a gente exerça, de fato, plenamente a cidadania. Então, eu acredito muito que nós, negros, e aí eu repito o que eu disse, a gente vai ter que aumentar o tom dentro dos espaços, desses espaços.
né? Eu acho que, às vezes, Marco, uma retirada significa, e o texto do José começa dizendo, fala um pouco disso, significa assim, olha, prestem atenção, nós existimos. E se nós existimos, nós queremos ser tratados de outra forma, né? Então, é um pouco disso, é chamar realmente atenção para que nós não sejamos mais aqueles que vão só apenas ajudar a eleger outros. Nós também queremos ser eleitos, né? Nós não queremos ajudar só a eleger os outros. Você sempre me diz isso, Lenilson, meu irmão negro, se prepara para ser eleito, para de eleger os outros. Por muitas vezes que a gente se encontrava, tu dizia isso, para de eleger os outros, vamos se preparar para a gente se eleger. E eu acho que é um pouco esse exercício que a gente tem que fazer a partir de agora nesses espaços. Jean, é exatamente isso que o Lenilson acabou de colocar. Sem entrar no mérito da questão de gostar ou não de Cuba, de enxergar ou não os avanços ou defeitos de Cuba, Cuba só tem um partido, que é o Partido Comunista Cubano, é um partido único, né? Então, a ideia de que venderam, de que o Brasil se tornou um país comunista, de que o Brasil era um país socialista, ou estava se construindo, né? É só olhar, Jean, olha para a eleição de Blumenau e vê quantos partidos políticos estão disputando eleição, meu querido. E aí tu vai perceber que o Brasil é um paraíso da democracia, né? É um paraíso da democracia. O meu bruxo, o meu Papa, o meu farol, Carlos Alberto Silva, ele entrou ali, ele fica todo sem graça quando eu falo dele desse jeito, aí ele fica bravo comigo às vezes. Ele mandou aqui pra gente, ó, boa noite, peguei o bonde andando, mas sinto muito em não ter o Lenilson como candidato a vereador. É meu candidato pela qualidade de pautas que o Lenilson defende. Não dá para ter um candidato negro apenas para mostrar. Precisamos de uma representação com um olhar social, político, histórico e crítico, ético e com um olhar apurado sobre as condições do negro e das negras na história social brasileira. Esse era o Lenilson, né? Que não será candidato por N motivos, mas o principal, e é isso que a gente precisa deixar muito claro, ou muito escuro, como eu venho dizendo, né, Annelise? Eu venho dizendo, a gente estava numa reunião esses dias, e aí eu falei para a assistente social, olha, eu queria deixar uma coisa muito escura aqui, aí a mulher ficou me olhando assim, a Anne me olhou de lado, como assim deixar escuro? Sim, deixar a coisa escura, deixar a coisa bem... Vamos escurecer, né? Vamos escurecer esse assunto aqui. E é isso, nós não queremos ser candidatos para eleger outros. E pior, né? E aí vai uma alfinetadinha aqui. Eu não quero eleger um cidadão, que eu me decepcionei muito com ele, para se furtar em discussões muito pertinentes às nossas causas, sendo do nosso partido, sendo do nosso campo, e se abdicando, né? Me abstenho de voto A, de voto B. Não, gente, calma. Então, assim, é com muita dor quando eu soube que o Lenilson não seria candidato. Eu fiquei muito, muito, muito triste, mas eu consegui entender ele perfeitamente. Isso que tu falou no início da live, né? Eu não tô querendo só agora arrastar piano, eu quero tocar o piano. E agora vão ter... E essa posição de dar um passo atrás para tomar um impulso maior para projetos maiores pode ser a solução. E é isso que tu acabou de colocar, né? É ser mais incisivos. É colocar as nossas posições e aí valorizar o passe, né? Quando eu venho, tu sabes, a gente conversa muito, né, Marco? A gente, inclusive, tem uma relação muito respeitosa mesmo, né? Então, nesse processo todo de pré-campanha, a gente conversou muito, a gente dialogou sobre coisas, e ali eu já manifestava para ti uma insatisfação em ser candidato nas condições como eu estava colocado, né? E eu acho que isso só se aprofundou depois de lá, né? E claro, tu sabe que eu tenho uma forma de também colocar as coisas, eu aposto, eu tento transformar, mas eu também não vou, e eu tenho muito respeito pelas minhas pautas, pelas minhas causas, pelo que eu construí, não vou me lançar ou estar candidato apenas por estar. Eu vou estar quando a gente realmente tiver condições, ou pelo menos quando a gente construir a partir disso condições
de estarmos candidatos. Quero agradecer muito o carinho do Carlos Silva. O Carlos Silva é uma referência para mim também, uma pessoa extraordinária. Obrigado pelas palavras, Carlos. Foi o apoio de muitos de vocês, né, Marco, Carlos, todo mundo aí que em 2016 conseguiu abraçar a minha candidatura, que a gente alcançou algo que ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava que um candidato preto, pobre, bicha, chegasse aonde eu cheguei. Para a gente colocar, até para aqueles que dizem que todo mundo pode ser candidato, Blumenau, 170 anos, apenas 2 negros tomaram posse, né? O Romário da Conceição Badia e 59 anos depois eu. Então, isso fala muito sobre Blumenau. Se a gente não conseguir falar sobre isso, se a gente não conseguir se debruçar sobre isso, algo, 59 anos nos afasta, mas em 170 anos de história, apenas 2. Então, é algo dramático do ponto de vista da nossa luta. Eu acho que a gente vai ter que, Marco, e eu acho que talvez essa é a tarefa do novo momento, a gente realmente se organizar enquanto ativistas, seja nos espaços que a gente esteja, construir uma agenda comum, talvez aqui em Blumenau, para a gente conseguir deixar viva a pauta negra o ano inteiro, né, não só nas datas comemorativas, mas que a gente incida. A gente conseguir, Marco, eu acho que esse é um desafio grande para a gente, exigir políticas públicas de igualdade racial na nossa cidade, construir ouvidorias para os casos de racismo, estabelecer relações, talvez até com a iniciativa privada. A gente tem exemplos positivos da iniciativa privada. Então, pensar um pouco a cidade a partir da realidade que agora, esse ano, os eleitores da nossa cidade decidirem. Eu penso que nós temos que ter como tarefa tentar esse diálogo, essa nova aproximação, né? Primeiro, a gente aglutinar a força, então, com os negros e negras na cidade, construir uma agenda comum e tentar incidir nas políticas públicas. Porque eu penso que nós, negros, estamos nas políticas públicas. Nós usamos o SUS, nós usamos o SUAS, nós usamos as escolas públicas. Então, se elas falarem a respeito da gente, elas vão também ter resultados na vida concreta do negro, que talvez não está organizado no movimento social, mas vai ser uma resposta para ele também. Então, eu penso que nesse próximo período é isso. Então, a minha não candidatura, Marco, tem muito a ver com isso que tu fala, assim. Eu não nego isso. Por mais que a gente tenha uma relação muito respeitosa com a agremiação que eu milito, que é a minha única agremiação, é preciso que a gente também, e eu acho que é isso que tu diz, é preciso que a gente, mesmo que pela ausência a gente chame a atenção, que a gente desperte essa ausência, algo como uma denúncia, né? E que a gente possa, de fato, ter as pautas negras, LGBT e de mulheres verdadeiramente no centro dos partidos políticos. Porque somos nós que construímos a cidade, Marco. A pauta, são os negros que são os trabalhadores da cidade. Quando eu fui vereador, Marco, pelos 30 dias, não foi a posse, não foi o número de pessoas na minha posse, não foi reportagem. O que mais me tocou foi no 4º ou 5º dia, chegou uma mãe negra com uma menina chamada Laura, que eu lembro o nome dela até hoje, a gente brincou que os dois eram L's, e aí ela olhou para mim e falou assim: mãe, então eu também posso ser vereadora, eu também posso ser prefeita. Então a minha posse, talvez a forma mais genuína de tudo que eu pude colaborar com esse processo eleitoral, com as construções que eu tive aqui nos coletivos, foi despertar numa criança negra, filha de trabalhador, que ela poderia também estar ali, que aquele espaço também era dela, que tinham igual a ela ali, que isso era possível. Então, quando a gente consegue fazer isso, eu realmente me emociono, é porque a gente consegue mudar, transformar a vida das pessoas. E eu acho que pode ser muito singelo, mas é muito significativa essa expressão. Claro que é, isso não tenha dúvida, é representatividade. Eu vou abrir um bastidor do Resenha de Preto. Eu tinha na pauta essa semana conversar com um cara que trabalha com marketing, que trabalha com comunicação, né? E a grande discussão que eu tive com ele era realmente essa nova representatividade de ter tantos negros em propagandas, né, de TV, e uma ascensão mínima ainda, mas uma ascensão
de ter um pouco mais de negros dentro da TV e o que isso se representa, né? Então, assim, se você olhar para a política de Blumenau, né, e olhar para o Lenilson na Câmara, pelo amor, né, vamos combinar que é algo extremamente importante. O Carlos coloca aqui que você é uma voz respeitada em Santa Catarina, em Florianópolis é uma referência no movimento negro, precisamos debater exaustivamente esse recorte racial e de gênero pelo campo político. Isso é fato, Carlos. Colofé, meu irmão, obrigado aí sempre pela participação. A ida de Cássia Lourenço, ela coloca grande verdade, por isso nós temos que resistir e ocupar espaços. O Eduardo Tavares está dizendo que chega de carregar piano. O Christian, ele colocou um negócio aqui engraçado, né? Para adultos de baixa capacidade cognitiva, o comunismo exerce o mesmo efeito que o homem do saco para crianças. E por aí vai. Gente, tudo a ver com o assunto, né? Pois é. Tudo a ver. Gente, nós estamos quase chegando no final e o Lenilson, ele não se furta a ajudar os seus e ajudar aos menos favorecidos, mesmo tendo pouco, né? Que isso é fato, né? Porque ainda tem isso, né? Tem que trabalhar, tem que se virar, proletário, mas tem que se preocupar com as pessoas, tem que se preocupar com os seus, que é isso que você colocou, ser um cara de coletivo. Então me fala aí, Lenilson, como é que a gente pode te ajudar naquele projeto que tu me falou? A gente está, Marco, numa corrente. A gente não fez vaquinha porque tem muita gente fazendo vaquinha, tem outras pessoas que não têm acesso à vaquinha por causa de cartão, então a gente, na verdade, criou um grupo que a gente tem falado com os mais próximos para a gente criar uma rede de apoio aqui para pessoas LGBT, para pessoas negras, ou para pessoas que estão precisando e estão conectadas com a gente por algum motivo. Então a gente está, quem puder, quiser, ou qualquer forma, ou alimento, ou roupas, ou grana, porque a gente não pode esquecer que nesse momento tem muita gente desempregada, muita gente que paga aluguel, e às vezes, eu vou doar uma cesta básica, mas às vezes a galera consegue cesta básica por outro meio, mas está quase sendo despejada. Então a gente está vivendo muitos dramas aqui na cidade, nessa cidade que a gente costuma dizer que é economicamente quase autossuficiente e tal, tem muita gente aqui passando por um drama pessoal, de vida, de família. E aí eu peço que façam contato ou pela rede do Marco, o Marco tem meus contatos privados, ou pelo meu Facebook também, que está lá, Lenilson Silva, né? E que a gente possa, nesse momento também de pandemia, a gente conseguir ajudar os que mais precisam, principalmente aqueles que têm já historicamente formas mais opressivas de sobrevivência, né? Eu quero... E aí ajudar com cesta básica. A gente está vivendo, só estou dizendo, tem gente passando necessidade num país capitalista, tá, gente? Aqui a gente não está num país comunista, tem gente aí passando com o drama da fome. Então, aí, faz contato comigo que a gente vê como é que recebe, a gente tem outras pessoas que também estão em rede para receber, porque às vezes mora em bairro, aí fica, né, tá respeitando o distanciamento também, né, Marco? A gente também não quer fazer com que todas as normas, né, de sanitárias sejam desrespeitadas. Só fazer contato que a gente vai tentar ver quem está mais próximo da pessoa para conseguir buscar e fazer essa rede. Tá. Ida, eu concordo contigo que as eleições e a política é uma ferramenta pela busca da igualdade. Por mais que as pessoas tentem demonizar a política, é através dela que a gente vai mudar a sociedade. Não tem outra forma. É através da política que você vai mudar a educação, que você vai mudar a segurança, que você vai mudar a saúde. Então, é muito importante isso que você coloca, que através das eleições também é uma ferramenta. O que a gente colocou ao longo da live é que candidaturas negras, principalmente como a do Lenilson, que tinha um grande potencial de eleição, dadas as condições que foram postas, e aí a gente não pode falar porque a lei não nos permite falar, né? Então a gente também tem que ficar dentro da caixinha, não possibilitou participar dessas eleições, mas, né, você será chamada a participar dessas atividades. Você pode entrar em contato ou pode ser através da minha rede, ali no meu Facebook, do Instagram,
do WhatsApp, é só botar Marco Antônio, botar Lenilson Silva, que você vai achar as caretas aqui. Lenilson, meu irmão querido, meu chato favorito, né? Porque às vezes é um caô cabecilê, né, meu querido? Talvez ele foi o que mais me ajudou nesse processo todo. Eu tenho certeza que meu pai Xangô colocou todas as suas vibrações e bons sentimentos para que eu tivesse a melhor escolha, né? Axé, meu querido. Tem um fato que dizem que a gente tem que pedir vitória, sabedoria para Xangô mais do que justiça, né? E eu tenho dito que pedi muito para ele isso, para me guiar, para me dizer o que o meu coração deveria fazer. Eu acho que eu fiz o melhor nesse momento. Meu querido, eu te escrevi isso e vou falar de novo. Às vezes vale um passo para trás para dar uma voadora lá na frente do que a gente se propor a fazer algo que o nosso coração não permite, que o nosso coração não quer. Então, você falou algo muito importante. Está na hora da gente se valorizar muito, né? A Luísa também foi vítima desse sistema político, que também seria uma candidatura ímpar, né? Então, assim, a gente sofre com várias outras candidaturas que não puderam fazer parte dessa festa que é a eleição. Eu chamo a eleição de uma festa, porque é divertido fazer eleição. Eu acho divertido, porque é um momento também que as pessoas estão prontas para receber a palavra da política, né? Elas estão mais abertas, né? Estão mais abertas. O Carlos colocando aqui que em nosso Pai amparar na descida para você subir. Está sendo amparado na descida para você, né, querido? Então, assim, ouça mais o invisível, senhor Lenilson. Ouça mais o invisível. É isso aí. Marco, eu quero agradecer demais o convite, demais a forma muito generosa que tu me abraçou nesse momento tão difícil, porque essa decisão é difícil também, porque está junto com a gente os sonhos, um planejamento, pessoas que tão queridas, que queriam de novo confiar o voto em mim, e então não era só eu, era eu e quem estava comigo. Então foi uma decisão talvez uma das mais difíceis da minha vida, que eu tive que aprofundar mais a reflexão. Mas em ela tomada, eu quero dizer, gente, que eu não saio da vida política, né? Porque eu sou um ser político. Eu não saio da vida pública porque eu acredito e respeito nos espaços públicos, e dizer que eu vou estar tão ativo como eu sempre estive antes de ser candidato, porque eleição é algo passageiro, por mais importante que seja, mas as nossas vidas, as nossas pautas são permanentes. Elas não se resolvem na eleição, não se resolvem pós-eleição, elas podem ser amenizadas, melhoradas e até transformadas, mas a nossa luta vai ser uma luta diária. Eu coloquei na minha nota, e eu acho que é esse meu pensamento: enquanto houver machismo, desigualdade, racismo e LGBTfobia, haverá minha luta, né? Porque não foi eu, Marco, de fato, de verdade, não foi eu que escolhi essas lutas, foram as lutas que me escolheram. Então, eu vou ser até o último dia da minha vida um soldado em defesa da vida justa. Lenilson, muito obrigado, meu lindo. Foi um prazer enorme conversar contigo. Nós vamos conversar mais tempo agora, que você não vai estar na campanha, tão ativo na campanha. Marco, assim, eu queria dizer que o meu grande sonho é que a gente tenha mais candidaturas negras. Eu acho que tu tem um grande potencial, Marco, sabe? Porque o Lenilson daqui a pouco já não quer mais mesmo, não quer porque ele não quer. Daqui a pouco a gente precisa criar condições para que outras candidaturas negras, LGBT, de mulheres, possam brotar, possam estar vivas, e quiçá a gente em 2024 floresça com candidaturas com grande potencial de estarem sentadas em uma, pelo menos, das cadeiras, né? Axé, meu querido, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui no Resenha de Preto. A semana passada não teve, porque teve as eleições, está tendo eleição, teve as entrevistas. O chefe ali, o chefe Alexandre Gonçalves, teve que usar o espaço ali da quinta-feira, mas quinta-feira que vem nós estamos aí firme e forte com Resenha de Preto,
E sejam Parabéns todos pelo muito programa, eu bem-vindos. estou acompanhando todos, maravilhoso. Parabéns ao Informe, parabéns a você, tu tem sido fantástico nesse programa. E a gente ocupando aqui mais um espaço na imprensa também, ocupado para falar sobre negros, com negros, a partir da nossa vivência. Parabéns. Beijo a todos, até quinta-feira que vem, galera. Abraço.